Então, pessoal, estamos na segunda parte, né, da Parashá Aharei Mot, né, que ela fica em Vaikra, né, que é Levítico 16, 1 a 18, 30. A Haftará fica em Yeshayahu 53, 1 a 12, Yeshayahu, né, Isaías. E a Brit Hadashah fica em Ivri, Brit Hadashah, a renovação da aliança, fica em Ivri, que é o Novo Testamento, assim os pagãos chamam. Ivri 7, 23 a 10, 25. Né? E aqui nós vamos continuar falando de Azazel. Né? O que é que ele diz? Quando ele haja terminado de ser temporal por ele lugar Makon Kadosh de Lohel Moed, né, do Mishkan, e ele misbear o altar, apresentará ele macho cabrio vivo. Aharon pondrá ambas manos sobre a cabeça del macho cabrio vivo e confessará sobre ele todas as iniquidades, transgressões e pecados de los ben Israel. Ele nos pondrá sobre a cabeça del macho cabrio e depois lo enviará al Midbar, ou seja, ao deserto, com um homem nombrado para este propósito, né? Ou seja, escalado. El macho cabrio carregará todas suas transgressões em um lugar aislado e deixará que el macho cabrio vaya al Midbar. Aharon regressará ao Real Moed, onde se quitará as vestiduras de linho fino, por aí, né? Então, lavará seu corpo, né? E mais para frente ele vai falar de novo, aqui ó, no 27. Ele novidiou para a ofrenda de Hatá, pecado, e ele macho cabrio para a ofrenda Hatá, cuja Adão foi traída para a ser temporar a ele lugar Makon Kadosh. Será levado fora do acampamento, allí queimarão completamente seus cueros, carnes e heces. Pois é, mas aí quando a gente olha direitinho para o sacrifício lá no Gólgota, né, nós vemos que Yeshua também sai de dentro da cidade do arraial e vai para a montanha. Né? Não está aqui, a gente está pesquisando, a gente está examinando como o Yeshua nos diz. Seria esses dois cabritos, né, esses cabril, né, digamos assim, a antecipação do sacrifício de Yeshua. Né? Todos eles são, mas aqui são dois. Né? E isso aqui era uma vez no ano. Né? Era no dia de Yom Kippur. Mais para frente você vai entender isso. Era no dia de Yom Kippur que o sacerdote fazia isso. E ele vai falar aqui também da vaca vermelha. Né? Não perca essa paraxá é muito boa. Não dá, porque nós estamos nos últimos dias, né? Nos últimos dos últimos dias, onde, né? Deixa a gente chegar no assunto. Então seria um para sacrifício e o outro para ir para o deserto, ok? Então Yeshua poderia ser os dois, ou Yeshua é o do sacrifício e Yehudá é o do deserto. Se a gente criar ou aceitar a versão que o que ia para o deserto seria oferecido a demônios, digamos assim, ao Hassatã, porque o Hassatã, não sei de onde eles tiram isso, né? Porque Satanás, diabo, Lúcifer, isso são palavras do folclore católico, né, que os cristãos usam, principalmente os evangélicos. A gente estaria aceitando que Yehudá, Judas, seria o cabril, né, para o Hassatã, não vou dizer Hassatã, para o diabo, né, segundo o folclore, né, a crença, a mitologia cristã. Né, teríamos que aceitar isso. Mas que a gente vê aqui é que o que vai para o deserto, ele leva todas as culpas, né, do povo. E aí a gente vê aquela passagem que a gente já falou alguns paraxás atrás, onde os Shedins, né, os demônios, eles imploram a Yeshua que entre numa manada de porcos. Veja que porco não é o animal apropriado para expiação de pecado. Né? Então ali não existia esse ketonete, ou seja, esse corban, né? Yeshua não estava ali curando o pecado de ninguém, simplesmente ele permitiu que eles entrassem nos porcos. Se fosse, né, assim,
vários cabritos ou ovelhas que tivessem ali, Yeshua ia permitir? Não. O demônio sabia que em porcos ele podia entrar. Yeshua ia permitir isso. Né? Em porcos, Yeshua ia permitir isso. E aí vem o homem, ficou livre, liberto. Né? Ou seja, todos aqueles demônios que faziam ele se martirizar foram para os porcos e ele ficou liberto. Todos os pecados foram para o cabril, e aí o povo na época, eram restaurados, né, dos seus pecados, eram expiados os seus pecados e eles ficavam limpos. Então o dia de Yom Kippur é para a gente comemorar, sim, para a gente, apesar do sacrifício de Yeshua, é bom tirar um dia no ano para você lembrar as mazelas que você fez. E aí, né, como o mundo está mergulhado no paganismo, a gente não cumpre nada disso. Será um Hukim Leulam Vaed, ou seja, para sempre, né, para ustedes que em sétimo luna, el dia 10º de luna, ustedes afligirão vuestras Neshamot almas, né? Ou seja, isso é depois da festa de Sukkot, né? E aí no 31 ele diz assim: és um Shabbaton para ustedes se afligirão a si mesmo, este és um Hukim Leulam Vaed para todo sempre. E aí ele vai falar também que tanto o natural como o estrangeiro, né, tem que cumprir isso aí. Se o estrangeiro estiver, né, morando com os israelitas, eles têm que cumprir essa halachá também, ou seja, essa ação também, esse ritual também. E aí vem um judeu cara de pau, né, dizer que a Torá não é para os gentios. Quem disse que a Torá não é para os gentios? É você que é metido, orgulhoso, né, e quer esconder a verdade das pessoas. Enquanto o cristianismo está mergulhado no paganismo, você, judeu que conhece a verdade, não quer que eles cumpram a Torá. Por que você não quer que eles cumpram a Torá? Porque vocês não aceitam o Novo Testamento. Isso são os judeus que não são messiânicos, né, os ortodoxos. Mas a Torá diz que é para todo o mundo, e Yeshua veio para cumprir a Torá e abriu ela para todo mundo. Então a Torá é para todo mundo, não é só para os judeus, né? E você que não cumpre o mandamento, não cumpre a Torá, você está pecando, ok? Está aqui no capítulo 17, né, versículo 10 de Levítico. Qualquer varão de la casa de Israel, o Gerim, né, Goim, se quiser chamar Goim, estrangeiro, que habite entre ustedes com vocês, que coma qualquer tipo de dan, eu me pondrei contra essa persona que come dan e la cortaré del pueblo. Ou seja, para todo mundo cumprir a Torá, não é só hebreu não, judeu não. No final da porção, ele vai tratar de ajuntamento ou de atos sexuais, né? E aí ele diz com quem pode e com quem não pode. Não pode com a tia, não pode com o tio, a mulher do tio, a mulher da tia. Você vai ler, você vai entender. Aí você nota que ele não fala de sobrinha. Ou seja, o homem pode casar com a sua sobrinha. Foi o que Abraão fez e o irmão de Abraão fez, né? Casou com a sobrinha, né? É só essa dentro do parentesco, é só essa brecha que o Eterno deixa, né? O resto não pode, né? E depois ele fala de animais, que não pode fazer sexo com animais, lógico, né? E declara: o povo dessa terra está saindo por conta dessas abominações que eles têm praticado, por isso eu estou expulsando eles da minha presença. E se vocês fizerem o mesmo, a terra vai expulsar vocês também. E foi o que Israel fez, né? Israel começou a oferecer filhos a Maloque, jogar no fogo e bagunçou tudo, e aí eles foram expulsos da terra, né? Terminamos aqui a porção, né? A terceira parte nós vamos falar sobre a Haftarah, que fica, né, lá em Yeshayahu, ok? Espero lá. Shabbat Shalom.